Oi pessoal, eu sou o Eduardo Sincero, médico psiquiatra. É uma alegria ter vocês aqui no meu canal do YouTube. Como sempre gosto de falar, quero trazer conteúdos aqui que sejam aplicáveis, que possam ajudá-los no dia a dia, questões relacionadas a amadurecimento, a uma vida que faça mais sentido. Um tema muito recorrente, eu coloquei aqui embaixo para vocês, é a dificuldade de dizer não, né? É muito comum. Edu, eu tenho muita dificuldade para falar não, eu acabo fazendo várias coisas com as quais eu não concordo, isso me faz mal, isso me angustia, eu me sinto injustiçado porque me entrego, faço coisas com as quais eu não concordo, e isso depois me asfixia, me incomoda. O que eu gosto de explicar para vocês, algumas ideias aqui que eu preciso colocar e em seguida oferecer boas sugestões para que vocês se fortaleçam nesse sentido. O que acontece? Muitas vezes a gente deixa de falar não em um momento para não contrariar uma pessoa do nosso convívio, seja trabalho, contato pessoal, a gente evita falar esse não. E eu costumo falar para vocês que isso traz um alívio momentâneo para a situação, afinal de contas a pessoa teve aquele desejo dela sanado, atendido, né? Você fez o que a pessoa queria, então isso para aquele momento específico alivia a tensão. Só que você vai carregar um incômodo muito grande na hora que vai para o travesseiro, porque é mais uma vez que as minhas atitudes não estavam de acordo com aquilo que eu realmente acredito, com aquilo que realmente faça sentido para mim. E aquilo fica remoendo na gente, é uma sensação frustrante muito grande de saber que a gente está tendo atitudes que não estão alinhadas com aquilo que a gente realmente gostaria e acredita. Só que o que eu gosto também de já começar a explicar para vocês é que, em contrapartida, se a gente nos posiciona, então se a gente nos desafia a, claro, sendo coerente com aquilo, em situações que isso seja... faça sentido e não de maneira impositiva, né? Mas eu coloco um não ali em uma situação. Às vezes uma das coisas que nos bloqueia de falar esse não é pensar nas consequências, pensar o que a pessoa vai achar disso, como ela vai reagir e tal. Só que o problema é que o ser humano ele testa o nosso limite com muita frequência. Ele sempre vai testando o nosso limite, até quanto o outro aceita, até quanto o outro vai atender as minhas demandas. E o que eu gosto de falar para vocês é que quando essa pessoa tem a demanda dela não atendida, não assistida, a vida dela não para por isso, nem a sua. Ela vai encontrar uma outra solução, ela vai dar um outro jeito, como eu costumo falar com vocês. Pode até dar uma sapateada, porque esperava ser atendido, como vinha sendo com frequência. Pela quebra de padrão, isso vai gerar uma inquietação, mas a vida de vocês dois vai seguir. E aí, em contrapartida, diferente do exemplo inicial que eu coloquei, a hora que você vai para a cama, você vai de maneira mais tranquila, porque embora isso tenha sido difícil naquele momento, tenha sido tenso naquele momento, então houve uma tensão momentânea, mas daí ao contrário, no médio, longo prazo, eu carrego uma sensação mais estabelecida, mais fortalecida, de que as minhas atitudes estavam de acordo com aquilo que eu realmente acredito, com aquilo que realmente faz sentido para mim, e não só para diminuir um risco de um desentendimento, não só para atender algo com o qual eu não concordo nem um pouco. Claro que isso não é um botão que a gente troca, né? Então assim, de repente virei a pessoa que sai falando não para tudo e tal, não é sobre isso, né? O que eu costumo falar para vocês é que essa questão de falar ou não, ela precisa ser desenvolvida. E isso não precisa vir em questões que já vão gerar uma hecatombe, um problema muito grande, um conflito muito grande, não. Elas podem começar a ser ditos para, às vezes, pequenos favores, pequenos detalhes que, às vezes, as pessoas pedem de uma maneira meio folgada, em que a gente fala, não, eu não posso, né? Às vezes até explicando de alguma maneira, não, eu não posso, agora não tá legal para mim e tudo. A pessoa vai assustar um pouquinho, porque ela não está acostumada com aquilo, mas ela vai começar a ver que o padrão está mudando. Ela vai começar a ver que aquilo que ela tinha certeza que sempre recebe de ti, que sempre recebeu, isso está começando a mudar. Então isso começa a gerar uma mudança em você e começa a gerar uma mudança na pessoa também. Porque esse padrão, que estava bem estabelecido da pessoa sempre ser atendida, está começando a ser quebrado. Então eu falo do desafio de começar a falar não para pequenos detalhes, para pequenas demandas simples. Só que o que começa a acontecer? Apesar de serem pequenas demandas, eu começo a ver que isso é bom, né? Não como uma pessoa que nega tudo, que não está pronta para ajudar, não é sobre isso, não é sobre isso. Esse vídeo aqui não é sobre treinar a habilidade de falar não sobre tudo, de modo algum.
né? Inclusive eu defendo muito a ideia de que a gente seja solícito, sirva, se entregue, esteja disposto à vida, né? Só que, claro, às vezes as pessoas abusam um pouco da boa vontade e a gente vai ficando refém disso, vai fazendo coisas que a gente não acredita, que não fazem sentido pra gente. Para essas situações, o não tem que ser treinado, tá? Então, se esse vídeo faz sentido para você, me ajuda a compartilhar aí, salva ele e nós vamos juntos seguir continuando essa história. Um abraço do Psiquiatra Sincero. Valeu!